Boa tarde. Hoje eu, Iago e Victor iremos falar sobre o equipamento comercial inserido na eletrônica de potência. Bom, o equipamento escolhido por nós é uma soft starter, que é um dispositivo eletrônico que controla a tensão aplicada ao motor de indução durante a partida e a parada, fazendo uma transição suave. Bom, a soft starter oferece a partida confiável que o motor precisa, sem o custo de um inversor de frequência, assim protegendo motor, rede e mecânica em um só equipamento. Bom, a fabricante escolhida por nós foi a WEG, que é uma companhia de alcance mundial presente em mais de 135 países, tornando-se referência em equipamentos eletroeletrônicos. Ela tem diversos segmentos industriais, como indústria de energia, óleo, gás, mineração, saneamento e de automação industrial. Bom, o modelo escolhido pela gente foi o SSW07, que é da sétima geração dessa linha SSW. Aí umas das principais características deles que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo. Bom, em relação às normas e certificações dele, as normas técnicas dele atende à norma internacional IEC 6094742, que garante a segurança e desempenho, além também de facilitar a exportação e aceitação em outros países certificados. Bom, as certificações dela ela abrange a CE, que é uma certificação que abrange o mercado europeu, e a certificação UL e CUL, para mercado norte-americano e canadense. Bom, algumas das especificações técnicas da SSW07 como a tensão, que vai de 220 a 575 volts em corrente alternada, também da corrente nominal, que vai de 17 a 412 ampere, variando entre 8 tamanhos, a potência do motor, que vai de 5,5 até 450 kW, isso tomando em consideração 400 volts. A frequência dela pode ser de 50 ou 60 Hz. E ela também tem um bypass integrado, opcional para a redução da dissipação. E em relação às proteções, ela também protege contra sobrecarga e curto-circuito. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre controle e a proteção desse equipamento. Os modos de controle dele é a rampa de tensão programável, o limite de corrente, o kickstart soft stop e o bypass. E alguma das proteções é sobre corrente, subcorrente, falta ou desequilíbrio de fase, sobre tensão e subtensão de rede, sobre a temperatura dos tiristores headstink, o rotor travado, sobrecarga térmica do motor, falha de disparo ou tiristor em curto. E agora um pouquinho sobre os diagramas. Eu tenho aqui primeiro o diagrama funcional, que ele está dividido em blocos, sincronismo de disparo, pontes de tiristores, detecção de corrente e temperatura e lógica de controle. E o diagrama de ligação, a ligação que três cabos de linha entram, três saem no motor, aí tem os bornes auxiliares para sinal de comando e o bypass do contator. Vou passar. Bom, e agora alguns exemplos de aplicação do nosso equipamento. Em bombas centrífugas, que é amplamente utilizada em sistemas de irrigação, ele assegura uma partida mais suave e um aumento da vida útil. Em ventiladores industriais, que reduzem o impacto mecânico e elétrico, melhorando a eficiência dos sistemas de ventilação. Compressores de ar, que protege contra os picos de corrente e aumenta a confiabilidade. E em esteiras transportadoras e misturadores, que otimizam o controle de velocidade e minimiza o desgaste dos componentes mecânicos. Bom, e esse é o que a gente pôde ver sobre a Software Starter da WEG. E para concluir, por que a gente escolhe ela? Ela tem uma economia imediata, com corte de até 30% na parcela de demanda elétrica, que você paga em poucos ciclos com faturamento. O painel dela é bem simples, com proteção interna, que dispensa os relés eternos, ocupa menos espaço e reduz o custo de montagem. E a manutenção dela também já é pronta, a preditiva, porque registro de falhas via Modbus, que dão visibilidade em tempo real e aceleram a tomada de decisão. E esse é o nosso